E a internet, beleza? Vitor aqui, em um planeta perfeito, iluminado por três sóis, onde a civilização vivia em total harmonia com a natureza, sem guerras, sem exércitos e sem qualquer preparo para o que estava prestes a acontecer. Do nada, naves alienígenas cruzam o céu. Uma batalha que não é deles começa sobre suas cabeças, e um míssil colossal apaga o planeta inteiro em segundos. A luz da explosão foi tão intensa que apagou o céu. Oceanos evaporaram em segundos, as estruturas orgânicas da cidade se desfizeram em pó ao vento. A onda de choque atravessou a atmosfera, destruindo tudo que restava, e o planeta que por eras viveu em um equilíbrio virou apenas destroços silenciosos vagando pelo espaço. Antes que a superfície fosse consumida, algo aconteceu. Um dos líderes daquele povo, conectado mentalmente com a rede de consciência coletiva de sua espécie, reuniu o que restava de energia e enviou em um último impulso psíquico para o vazio. Não era um pedido de ajuda, não era um desespero, era uma memória, um registro do que foram, a essência de um mundo inteiro comprimida em um único pensamento, lançado aos cosmos sem destino certo. E então não restou mais nada. Séculos se passaram, e guerras começaram e terminaram. Civilizações surgiram e desapareceram, rotas comerciais mudaram, impérios caíram. O universo seguiu em frente, indiferente à perda de um pequeno planeta pacífico que nunca teve chance de lutar. Até que, no século 28, o soldado começou a sonhar com algo que nunca viveu. O Major Valerian despertou com a respiração pesada e estranha, sensação de luto por um lugar que nunca existia em nenhum mapa estelar atual. As imagens eram sempre as mesmas. Água cristalina, estruturas brilhantes, seres de aparência serena, e o clarão que engolia tudo. Não parecia imaginação, parecia lembrança. Mesmo assim, ele não tinha tempo para investigar visões inexplicáveis. Ele era um agente da Federação Humana, responsável por manter a estabilidade em sistemas onde qualquer conflito poderia virar uma guerra interplanetária. Ao seu lado, em praticamente todas as missões, estava Laureline, estratégica precisa, mente análica, a única pessoa que conseguia equilibrar o impulso natural de Valerian de agir antes de pensar. Os dois serviam em Alpha. Alpha era o maior símbolo de cooperação do universo conhecido, que começou com a antiga Estação Espacial Internacional se transformou, ao longo dos séculos, em uma cidade colossal que reunia conhecimento, cultura, tecnologia de milhares de espécies. Cada novo povo que chegava trazia sua própria atmosfera, sua arquitetura, seus costumes, e sua ciência. Módulos foram sendo adicionados sem parar. Ambientes aquáticos para espécies oceânicas, núcleos gasosos para formas de vida que respiravam vapores tóxicos, gravidades ajustáveis, climas artificiais, biomas inteiros recriados dentro de cápsulas gigantescas. Alpha cresceu tanto que deixou de orbitar a Terra e passou a viajar pelo espaço. Um organismo vivo formado por incontáveis civilizações convivendo lado a lado. Mas diversidade não significava paz perfeita. Conflitos culturais, disputas políticas e contrabando de tecnologias proibidas eram problemas constantes. E era exatamente aí que agentes como Valerian e Laureline entravam. A missão que receberam naquele dia envolvia um artefato considerado extremamente perigoso. Uma criatura conhecida como Conversor. Pequeno, de aparência frágil e comportamento curioso. O Conversor possuía uma habilidade única. Ele conseguia replicar qualquer matéria que consumisse. Um pedaço de metal raro poderia se tornar centenas. Uma pedra preciosa podia virar uma fortuna infinita. Nas mãos erradas, aquilo poderia colapsar economias ou abastecer exércitos inteiros. A criatura havia sido vista no Big Market. Big Market existia fora das regras normais do espaço, localizado em uma dimensão sobreposta. Ele só podia ser acessado com tecnologia de fase. Para quem olhava de fora, o local era apenas um deserto vazio, mas ao ajustar a frequência correta, revela-se uma metrópole caótica de tendas, plataformas e estruturas que pareciam desafiar a lógica. Ali, espécies de todos os cantos do universo negociavam itens proibidos longe dos olhos das autoridades. Valerian e Laureline se infiltraram no mercado disfarçados, atravessando multidões de criaturas exóticas, mercadores interdimensionais e contrabandistas armados. O ar vibrava com idiomas diferentes, cheiros estranhos e dispositivos tecnológicos de origem duvidosa. No centro de uma das áreas mais movimentadas, eles encontraram um alvo, o Conversor, preso em uma pequena gaiola de contenção, prestes a ser leiloado para compradores dispostos a pagar fortunas. A operação era simples, recuperar a criatura e sair sem chamar atenção, mas algo desviou o foco de Valerian. Entre os objetos à venda, nas mãos de um traficante, havia uma pequena pérola luminosa. Ela pulsava suavemente, emitindo o mesmo brilho que ele tinha visto incontáveis vezes em seus sonhos. A semelhança não podia ser coincidência. Movido por impulso, ele não apenas executou a missão principal, mas como também tomou a pérola para si. O gesto durou segundos.
As consequências seriam sentidas por séculos. O roubo foi percebido quase imediatamente. Alarmes soaram, guardas do mercado abriram fogo. Criaturas correram em pânico enquanto a estrutura dimensional do local começava a oscilar com a troca de disparos. Valerian e Laureline atravessaram zonas visíveis e invisíveis, alternando entre a realidade do deserto e a sobreposição do mercado numa fuga arriscada. Por pouco, conseguiram alcançar a nave e escapar da atmosfera do planeta. A bordo, o confessor se mostrava inquieto, farejando o ambiente com curiosidade. A pérola, guardada com cuidado, parecia reagir à presença da criatura, emitindo um brilho levemente mais intenso. Valerian não tinha explicação lógica para o que sentia, mas a certeza era absoluta. Aquilo estava ligado ao planeta destruído dos seus sonhos. Ele não havia apenas recuperado um item roubado, tinha trazido consigo um fragmento de um mundo morto. Quando a nave se aproximou de Alpha, a visão habitual de beleza e diversidade deu lugar a um cemitério de alerta. Setores inteiros da estação estavam isolados. Barreiras de contenção cercaram áreas que antes eram centros de convivência entre espécies. Naves militares patrulhavam corredores externos, e transmissões de emergência circulavam entre os canais oficiais. Uma anomalia havia surgido dentro da cidade. Uma zona desconhecida, radioativa e instável, onde equipes enviadas para investigar simplesmente desapareciam. Sensores não conseguiam mapear o interior da região. Era como se uma parte de Alpha tivesse sido substituída por algo que não deveria existir ali, e a área continuava crescendo. Sem saber, Valerian carregava no bolso a chave para entender a origem daquela ameaça, o último eco de um planeta apagado, e a prova de que a maior cidade do universo escondia um erro do passado que jamais foi corrigido. A história de Alpha estava prestes a ser reescrita. A chegada a Alpha nunca era silenciosa. Corredores de tráfego brilhavam com naves de todos os formatos possíveis, algumas orgânicas, outras feitas de metal líquido, outras parecendo criaturas se movendo pelo vácuo. Normalmente, esse fluxo constante dava à cidade uma sensação de movimento e vitalidade, mas naquele momento o clima era diferente. Havia rotas fechadas, bloqueios militares e transmissões de energia sendo repetidas em múltiplos idiomas. Setores inteiros estavam sob quarentena, e as autoridades evitavam divulgar detalhes para não gerar pânico entre os milhares de espécies que viviam ali. A anomalia no coração de Alpha não era apenas um problema técnico, era um mistério, e mistérios em um lugar daquele tamanho nunca terminavam bem. Valerian e Laureline entregaram conversão às autoridades científicas para contenção temporária. A criatura foi colocada em uma cápsula de isolamento, onde imediatamente começou a examinar o ambiente com uma curiosidade quase infantil. Para a maioria dos presentes, ele era apenas um espécime raro, mas para alguns cientistas mais atentos, a presença daquele ser despertava perguntas que ainda não tinham respostas. A pérola, no entanto, não entrou nos relatórios oficiais. Valerian manteve-a escondida, não por ganância, mas por intuição. Algo dizia que aquele objeto era mais do que uma fonte de energia rara. Ele parecia carregar uma memória, como se uma parte de algo maior que havia sido fragmentado. E enquanto ele tentava entender a própria sensação, os alarmes de Alpha voltaram a soar. A zona contaminada, localizada em um dos setores centrais da estação, havia sido expandida novamente. Drones enviados para mapear a região pararam de transmitir assim que cruzaram o limite da área afetada. Sinais vitais de uma equipe de reconhecimento desapareceram minutos depois de entrarem. Não havia explosão, não havia tiros, não havia destroços sendo ejetados. A área simplesmente engolia tudo. Sensores indicavam níveis anormais de radiação e distorções gravitacionais, como se a própria estrutura do espaço estivesse estável ali dentro. Era como se um pedaço de outro lugar estivesse crescendo dentro de Alpha. A Federação decidiu enviar uma equipe de elite para investigar mais perto. Entre os escolhidos estavam Valerian e Laureline. A missão era simples na teoria: entrar, coletar dados e sair, mas ninguém acreditava que seria tão fácil. Ao se aproximarem do perímetro da zona isolada, a diferença era visível a olho nu. A arquitetura característica de Alpha, feita de ligas brilhantes e estruturas translúcidas, dava lugar a formas irregulares, como se o metal tivesse sido corroído por algo desconhecido. As paredes pareciam vivas, pulsando como uma energia fraca. O ar estava denso e os sensores dos trajes registravam interferências constantes, dificultando a leitura do ambiente. Cada passo dentro da zona era como atravessar uma fronteira invisível entre dois mundos. E de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. À medida que avançaram, sinais estranhos começaram a aparecer nos equipamentos de Valerian, padrões energéticos que não correspondiam a nenhuma tecnologia conhecida da Federação. Estruturas que pareciam orgânicas demais para serem uma estação espacial. Laureline registrava tudo, analisando com precisão, mas até ela começava a perceber que aquilo não era um acidente recente. Era algo antigo, muito antigo. No centro da área afetada, encontraram destroços, pedaços de uma nave que não constava em nenhum registro oficial. O design era elegante, curvo e diferente das construções militares humanas. Havia símbolos gravados na superfície, desgastados pelo tempo, mas ainda visíveis. Então Valerian sentiu a mesma presença do sonho, com a mesma energia que vinha da pérola guardada que parecia ecoar pelas estruturas ao redor, como se aquele lugar estivesse reagindo à proximidade do objeto. Não era coincidência, era conexão. Mais adiante, os dois encontraram sinais de vida. Não sensores tradicionais, mas rastros de atividade recente.
Marcas no chão, sistemas improvisados de energia e fragmentos de tecnologia montados a partir dos destroços da nave antiga. Alguém ou alguma coisa estava vivendo ali, escondido dentro da anomalia que o resto de Alpha evitava. E não parecia hostil, parecia sobrevivente. Enquanto isso, do lado de fora da zona contaminada, os líderes da Federação observaram a situação com crescente tensão. Alguns defendiam evacuar setores inteiros de Alpha antes que a área expandisse ainda mais. Outros queriam bombardear a região, eliminar o problema antes que se tornasse incontrolável. Mas havia um obstáculo: o comandante Phillips. Herói de guerras passadas, figura respeitada e influente dentro da hierarquia humana. Ele se opunha a qualquer ação extrema. Alegava que destruir parte de Alpha poderia provocar pânico generalizado e conflitos diplomáticos com outras espécies. O que ninguém sabia era que, ao ouvir os primeiros relatórios sobre a estrutura da nave encontrada dentro da anomalia, Phillips reconheceu algo. Ele já tinha visto aquele design antes, muito tempo atrás, em um campo de batalha que nunca apareceu no livro de história. Dentro